Você está na França, mas você não está na França. Dá uma olhada aí na cor da água. É aqui que acontece o carnaval da ilha da Martinica. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Então, onde é que vocês acham que nós estamos dessa vez? Aqui as placas de trânsito são em francês, as placas dos carros são francesas. Tudo parece estar na França, né? Você está na França, mas você não está na França. Aqui estamos na ilha de Guadalupe. Mais um dia aqui explorando o Caribe. E eu vou estar mostrando para vocês aqui a cidadezinha de Pointe-à-Pitre. Em princípio, Pointe-à-Pitre parece uma cidadezinha do interior da França, com as ruazinhas tranquilas, prédios antigos. E vamos ver o que mais a gente encontra aqui nessa cidade. Toda a ilha aqui do Caribe tem alguma história de habitantes nativos que foram exterminados pelos colonizadores europeus e, claro, também os escravizados trazidos da África. Então esse mural aqui retrata a situação aqui em Guadalupe. O autor deixou aí o Insta dele, se você quiser acompanhar. Aqui está. E para quem está curioso quanto paga um francês residente aqui do Guadalupe em um Peugeot dos anos 80, tá aí, 9.990 euros. Gama Fiat a partir de 16.990. E aqui temos um C3 da Citroën a partir de 9.590 euros. Aqui temos uma opção de hospedagem na cidade de Pointe-à-Pitre. É o The Green Hostel. E é um belo prédio com madeiras e desenhos artísticos na parte de fora. Tá ali o telefone se você quiser, ou pode reservar também no booking.com. Uma coisa que o francês adora fazer é ter esse puxadinho de mar aqui no centro da cidade. Então você pode ver isso aí na Marina de Marselha, na cidade de Cherbourg também. Tá lá o vídeo, se você ainda não viu, dê uma olhada depois de acabar esse vídeo. Então aqui em Pointe-à-Pitre você tem a entrada do mar até aqui o centro da cidade, que está caracterizado pela Praça Victoire, a Praça da Vitória. Essa ampla praça aqui no centro de Pointe-à-Pitre. Aqui a galera vem passear, fazer suas compras, olhar, ver museus. Tem um pequeno mercadinho aqui também com bugigangas e souvenirs para quem tiver interessado. Nessa parte aqui a galera também vende seu peixe fresco aí, ó, pessoal. O pescador ali preparando o peixe para venda depois de trazer aqui para a cidade. Aqui a minivan do pescador. E nós temos aqui mais pescadores. Deixa eu ver aqui se dá para comer um peixinho frito aqui local, como é bastante comum nesse tipo de lugar. Olha aí as ostras, ó. Várias ostras. E isso aqui provavelmente o pessoal que trabalha aí em restaurante deve vir aqui apanhar para alimentar o seu negócio. Olha aí, ó. Mais peixe. E o mercado aqui em um dia de sábado, em plena ebulição, aqui na cidade de Pointe-à-Pitre. Aí, ó. Mais pescador com sua balança, seus carros. E aqui eles vêm vender para o pessoal de restaurante ou se não direto para o público.
Aqui nessa parte perto do porto, nós vemos esse mural aqui com bastante detalhe do que teria sido uma revolução aqui na cidade. Então os manifestantes, ali a polícia. Vou colocar aqui um pouco borrado porque talvez o YouTube não goste muito da riqueza de detalhes aqui desse mural. E eles gostam muito de manter a história deles. Então aqui nós temos uma longa explicação sobre a Batalha de Vertières do 18 de novembro de 1803. Mas esse caso aqui seria a vitória do exército haitiano sobre o exército francês de Napoleão. E se alguém me dissesse que essa pracinha aqui está no Brasil, eu não duvidaria, porque até que parece bastante. Ali também um parquinho para as crianças e aqui atrás de nós a subprefeitura da cidade de Pointe-à-Pitre, que é esse prédio aqui, ó. Do lado da praça tem isso aqui que eles estão reconstruindo, ó. Então era o antigo cinema da Renascença. Então parece que eles vão refazer, ó. A fachada tá aí e provavelmente eles vão fazer o prédio atrás dela. Aqui nós temos os típicos tuk-tuk, mas não é barato que nem o na Tailândia. Imagino que, sendo algo para turista, deve custar bem carinho. E atrás, uma casa típica que foi conservada ali, ó. Ao que parece, ainda tem gente morando nela. Ainda estamos na praça, ela é bastante grande, né? Ali atrás, o típico coreto. E eles colocaram aqui, ó, o governador-geral da província aqui, ó, Félix Eboué. Esse edifício aqui é importante porque ele se chama o Pavilhão da Vila e foi destruído no terremoto de 1843 aqui na cidade e depois foi reconstruído. E hoje em dia ele abriga várias exposições de artistas locais e internacionais. Tá aí o Pavilhão de la Ville. Também destruída pelo terremoto de 1843 foi a igreja de São Pedro e São Paulo aqui da cidade e imediatamente foi mandada reconstruir. De acordo com o político da época, ela deveria ser apelidada de o envoltório de ferro. Então é por isso que às vezes ela é chamada de a Igreja de Ferro. Ela é uma igreja católica. E aqui nós temos a parte mais baixa. E é bastante grande para uma ilha relativamente pequena. Olha aí, ó. Aqui você pode ver, ó, os pilares são de metal. Então também por isso ela é chamada de Igreja de Ferro. Aqui, ó. Aqui temos os rebites de metal. E dentro você pode admirar mais. Não é uma das mais impressionantes que eu já vi, mas consideramos que estamos aqui no Caribe, portanto a centenas e centenas de quilômetros da Europa. Então você imagina que trazer material aqui para essa parte teria sido bastante complicado e caro. E eu vou falar mais um pouquinho sobre a ilha aqui onde nós estamos. A ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo em 1493 e primeiramente foi chamada de Santa Maria de Guadalupe, mas depois ela foi tomada pelos franceses. Essa ilha mudou de mãos várias vezes. Os franceses optaram por manter o nome de Santa Maria de Guadalupe, mas reduziram só para Guadalupe. O começo da colonização aqui da ilha de Guadalupe pelos franceses foi em 1635. A escravatura foi abolida depois
reestabelecida e depois finalmente abolida de vez em 1848. Em 1816, o Tratado de Viena determinou que a França teria poder sobre a ilha de Guadalupe e ficou assim até hoje, porque essa ilha não optou pela independência, como vários outros países aqui vizinhos, especialmente as ex-colônias britânicas. Aqui eles têm o euro como moeda, eles dirigem pela direita, como na França, e como você viu no início do vídeo, as placas são iguaizinhas às da França. Aqui não é um porto muito visitado pelos navios de cruzeiro, que preferem ir mais para as ilhas que foram colônias britânicas, até pela própria língua. Mas tem bastante turismo francês, mais uma vez por causa da língua, e apenas 3-4% dos turistas provêm, por exemplo, do vizinho do norte, que é os Estados Unidos. E hoje foi dia de casamento aqui na ilha, então tá aí, ó, a família. Parece que estão ensaiando antes da festa, não parece que isso aqui seja festa em si, que tem muito pouca gente. E ali atrás tem as damas de companhia, ao que parece, ó, com suas flores, também ensaiando. E vamos tentar nos aventurar um pouquinho mais para dentro da ilha, pessoal. Eu vim aqui para, parece ser um pequeno terminal rodoviário, La Gare Routière, em francês. E então aqui você pode pagar o bilhete do ônibus com euros, sem problema, em dinheiro. Eles dizem para de preferência ter moeda, ter trocado, às vezes não tem troco. Venha com seus euros apontadinho. E eu vou tentar chegar na Praia da Caravela, que dizem que é a mais famosa daqui da ilha de Guadalupe. Então vamos lá, galera, hora de aventura. Descobrimos a praia relativamente perdida de Caravela. Então tem aqui um clube mediterrâneo, que é ponto de ônibus onde você salta, mas aí é claro que a parte do clube mediterrâneo está cheia de cerca, né? Então o que você faz? Você continua indo, aí logo do lado da cerca do clube mediterrâneo tem um atalho, aí você entra ali. Aí você descobre a saída para a praia. E se por acaso você tiver de carro alugado, aí tem que pagar 3 euros para vir até aqui de carro e deixar o carro parado aqui. Quer dizer, não tem que pagar 3 euros para vir aqui de carro, mas tem que pagar 3 euros pelo estacionamento, né? Aqui dessa parte, ó, tá cheio de barzinho, lugares para comer. Galera já te oferece as coisas aqui quando você chega. Esse aqui então, galera, é o Clube Mediterrâneo. Você vê que os hóspedes do hotel já saem aqui direto na praia, ó. Mas quem quiser pode vir por aqui também, portanto a praia não é fechada. E aqui tá para vocês a Praia da Caravela. A água tem uns sargaços, umas algas, negócio aí boiando que eu não sei o que que é. Mas realmente a cor da água é bastante convincente. Vamos lá, vamos aproveitar, galera. Depois ali da Praia da Caravela, pessoal, eu continuei caminhando, seguindo aqui esse belo panorama. E agora nós viemos parar no município de Santa Ana. E aqui eles têm uma bela ruazinha ao longo do mar, com vários barzinhos, restaurantes e essa praia fantástica aqui. Na verdade, ali onde eu estava, começou a água a ficar um pouco mais escura à medida que eu fui andando para outra direção, mas aqui realmente é o lugar. Dá uma olhada aí na cor da água. Então o ponto realmente para você vir é o vilarejo de Santa Ana. Se você estiver aqui, ó, em Guadalupe, colônia francesa no Caribe. E depois da praia eu sentei aqui para tomar uma cervejinha, galera. Aí, ó, Caribe
É a famosa cerveja do Trinidad e Tobago, que é popular aqui em toda a região do Caribe e todo mundo toma como se fosse a cerveja nacional, mas na verdade é a cerveja nacional do Trinidad e Tobago, né? E você vê aqui, ó, os ingredientes, ó, não são muito confiáveis não. Então fica ligado aí, porque é como se fosse uma cerveja falsificada. E um novo dia para mim, a continuação do vídeo aí para vocês, galera. Agora eu tô chegando aqui na Martinica. Quem nunca ouviu falar da Martinica? Território de ultramar da França. E hoje justamente parece que eles resolveram colocar uma regata aqui no porto, ao mesmo tempo que todos os turistas dos navios desembarcaram. Então, aqui no porto é super bacana. Olha só, eles construíram esse baita edifício aí e é a primeira coisa que você vê quando você desembarca aqui nesse porto. O nome da cidadezinha aqui é Fort-de-France e é também, igualmente que Guadalupe, aquela do início do vídeo, uma colônia francesa, mas hoje em dia eles não chamam mais colônias de colônias. Na França, por exemplo, eles chamam territórios d'outre-mer, territórios de ultramar, para significar que esse território faz parte da França por livre e espontânea vontade. Às vezes é, às vezes não é, mas vamos convir que hoje em dia, não mais como no passado, uma ilhazinha aqui como essa tem muitas vantagens em pertencer, por exemplo, a um país como a França, porque todos os habitantes aqui já nascem com seus passaportes europeus, têm liberdade para viajar, às vezes tem uma moeda forte, como aqui é o euro. Então há muitas vantagens de uma ilha como essa aqui em permanecer sendo parte da França. Claro que em alguns casos não dá, né? Por exemplo, Portugal não teria a mínima condição de continuar sendo o dono, por assim dizer, de um país enorme como o Brasil. Mas imagine aí você, o que você acha? Diz aí nos comentários. Imagina todo brasileiro com passaporte português e sendo parte de Portugal. Tem gente aí que ia atiçar os patriotismos da galera. Tem gente que ia achar bacana. O que você acha? Diz aí nos comentários, galera. E também falando de história, aqui temos a Avenida dos Dissidentes. Aqui eles dizem que, pelo que eu entendi, porque eu não falo francês, mais de 2.500 mulheres e homens da Martinica deixaram as costas da Martinica clandestinamente em pateras para atingir as ilhas inglesas de Santa Lucia e Dominica, correndo risco de vida. Esses dissidentes que se rebelaram contra o regime nazi do almirante Roberto, vamos agora lembrar que a França então estava ocupada pelo regime alemão, eles tinham entre 16 e 22 anos de idade. Essa parte aqui você vê que tem várias coisas, vários comércios, McDonald's. A ilha em si tem por volta de 400 mil habitantes. E aqui é uma cidadezinha tipo médio. Poderia ser uma cidade em qualquer parte do território da França continental. Não deixa muito a dever a cidades de tamanho médio da França. Mas claro, como tudo aqui é importado da França, dos outros países aqui em volta, dos Estados Unidos, então é bem mais caro, tudo bem mais caro. E uma típica ruazinha da cidadezinha de Fort-de-France, olha aí, ó. Aqui a sorveteria Häagen-Dazs, bem tranquilo num domingo. Eu tenho que dizer, e você pode comprovar aí vendo os outros vídeos das outras ilhas do Caribe, galera, mas isso aqui realmente é bem diferente aí, ó. Uma ruazinha super organizada, super bonitinha, com as barraquinhas. Olha só. Aqui os edifícios históricos, mas também várias lojas. Banco, farmácia. Então, a tremenda diferença em comparação com as outras ilhas que nós estivemos visitando aqui esses dias. Fique de olho aí nos outros vídeos e depois deixe os comentários aí dizendo se eu não tenho razão. Isso aqui, ó, o Hotel da Imperatriz é o hotel mais antigo
da ilha. E a parte interessante é que ele foi construído pelo dono dessa farmácia aqui, ó. Então o cara era um farmacêutico, aí ele colocou a farmácia dele aqui e resolveu construir o hotel. Ou o contrário, né? Deve ter construído o hotel primeiro e embaixo ele colocou a farmácia dele. Mais um edifício interessante aqui dessa rua é o Museu de Arqueologia da cidade de Fort-de-France. Então eu imagino, se você vier aqui num dia de semana e você estiver interessado em saber mais sobre os povos primitivos aqui da ilha, provavelmente sobre todo o Caribe, então você poderá vir aqui. Como nós sabemos, o Caribe era habitado por alguns nativos que foram denominados de índios caribes, e daí ficou o nome Caribe para todo o conjunto de ilhas. Eles têm também aqui a bela praça, e em volta da praça, galera, tem essa calçada aqui com mosaicos, e você pode ir caminhando aqui e vendo esses mosaicos coloridos aí, ó, contando as pecinhas coloridas que eles colocaram aqui, ó. Aqui tem outro, também os banquinhos para você sentar. Super organizada, hein? Quem diria que o lugar mais bacana do Caribe que eu vi até agora é uma ilha francesa. Super organizado. Acho que isso aqui é mais civilizado até do que a França de hoje em dia. Quem de vocês já visitou a França deve ter visto muitas vezes aqui, ó, esse logotipo CA, Crédit Agricole, e também esse daqui, ó, BNP Paribas. Esses aí são alguns dos maiores bancos da França e eles também estão presentes aqui na ilha. Aqui a Civilizados, eles também têm diversos murais aqui, ó, como este relacionado aos habitantes locais aí, ó. E também relacionado ao teatro, como você vê ali nas duas máscaras ao centro. Esse parque aqui que nós viemos caminhando em volta dele desde o início, pessoal, se chama o Parque La Savana. Originalmente era um terreno de treinamento de soldados, mas depois virou uma área de entretenimento e recreação para a população. Ele tem um mercadinho de comida, como vocês viram. E nos meses de fevereiro e março é aqui que acontece o carnaval da ilha da Martinica. Bem na frente do Parque A Savana tem aqui o restaurante O Brasil. Eu não sei se ele ainda anda abrindo ou não, ou se está fechado para sempre. Mas hoje, sendo domingo, infelizmente, não vamos poder nos deliciar com o rodízio que eles falam aqui, ó. E um dos marcos mais interessantes dessa cidadezinha aqui, sem dúvida, é a biblioteca da cidade. Essa biblioteca foi originalmente construída na França, desmontada pedra por pedra e trazida por navio até achar o seu local definitivo aqui na cidade de Fort-de-France. E aqui eu descobri um livro com um título bastante interessante aí, ó. A Bíblia da Vagina. Para a galera que está interessada em anatomia, tem aí a sua fonte de informações. Aqui temos então as nossas coleções de livros mais modernos. Olha aí, ó. Todo mundo conhece esse tipo de livro aqui, né? Filosofia. Oh, tem até, olha só, tem até quadrinhos de mangá japonês. Suponho que também tem alguma coisa sobre o Tintin, o Tintin, aquele famoso personagem das histórias de quadrinhos. Aqui uma seção inteira sobre o Haiti, que, como nós sabemos, era uma colônia francesa aqui no Caribe. Uma seção sobre Guadalupe. E aqui, quem quer pesquisar sobre a Martinica, romances. Então eu diria que não é
uma das maiores bibliotecas que eu já estive, mas para a população aqui, imagino que seja bastante boa. E aí eu perguntei para as senhoras simpáticas que ficam aqui tomando conta da biblioteca, quanto tempo demora para transportar um edifício desse tamanho da França até a Martinica? Uma falou 1 mês, a outra falou 2 anos. Então aí... E no Brasil nós falamos muito de obras faraônicas, galera, mas isso aqui, ó, tudo isso aqui é a prefeitura aqui da cidade. Parece até uma prefeitura de uma cidade de 8 milhões de habitantes, né? Mas é isso aí, ó. Bandeirão da França lá, tricolor, tremulando. E embaixo ali, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. E temos uma ótica aqui com, é claro, o nome mais bonito do mundo aí, ó. Mas eu queria mostrar para vocês o Tribunal de Justiça, que é esse edifício moderníssimo aqui na cidade. E, infelizmente, ele precisa de um pouquinho mais de cuidado, porque parece que foi construído já há bem uns 30 anos e não teve muita pintura. Tá, realmente, as cores estão bem desbotadas, mas de qualquer forma é bem bonito. A catedral, porém, que realmente é velha, tá parecendo estar num melhor estado, muito melhor estado do que o edifício moderno ali. Aí, ó, essa aí é a Catedral de São Luís, aqui na cidade. E a Rua de la République, a Rua da República, é a rua de compras, a rua calçada aqui da cidade de Fort-de-France. Então aqui você tem o KFC, aí, ó, barzinhos para beber um café. Mais edifícios históricos, alguns abandonados. Lojas de roupa. Tem uns que são inteligentes e abrem no domingo, mas a maioria não, a maioria tá fechada, aqui nessa aqui, ó. Então o lance aqui da galera é descansar, igual na França, né? Na França também o comércio não abre no domingo. Mas se você tiver a sorte de vir aqui num dia de semana, você vai ter bem mais opção. E esse aqui é o lugar para você vir. Rua da República. Termina também aqui numa bela pracinha, onde dá para sentar no banco e ver a galera passando. Ou se não, até dar um pulo no Carrefour. E para quem viu o nosso vídeo da cidade francesa de Cherbourg, você agora já vai saber que Hotel de Ville não é o hotel da cidade, mas na verdade isso significa em francês a prefeitura. Então aqui é onde nós tínhamos a antiga prefeitura da cidadezinha de Fort-de-France, e hoje em dia eles transformaram em um teatro. Vamos ver aqui se dá para entrar. Aí, ó, aqui nós temos o teatro, bilheteria. O que tá rolando aqui? Dia 6 de dezembro. Alguma coisa que eu não entendi nada. E ao que parece, isso aqui é a língua local aqui do crioulo da Martinica, né? E isso aqui é o programa. Eles ainda imprimem um programa em formato papel. Ou então, para saber o programa, você pode ir também nas redes sociais deles. Mas hoje, é claro, está fechado. Então você só pode entrar e ver aqui até essa parte. Tem outra bilheteria do outro lado, ó. Um movimento bastante justificável para ter duas bilheterias aqui, ó. Filas e filas. Do lado de fora
nós temos um belo jardim e um chafariz, mas que a galera aqui deve ter desativado para economizar água. Imagino que esse tipo de chafariz aqui é aquele que fica todo iluminado durante a noite. Aqui na frente temos a Brasserie do Teatro. Então a galera aqui depois ou antes da performance, da peça, eles devem vir aqui e tomar uma cerveja. Belos edifícios aqui fora. Agora nós vamos tentar subir no mirante, pessoal. Ali, ó, tem a igrejinha que eles chamam Igreja do Calvário, Le Calvaire. E nós vamos pegar essa subida aqui, ó. E aí você caminha, chega até aqui ao topo dessa colinazinha que tem atrás da cidade, pessoal. E aqui você consegue admirar a vista e também, se você quiser, visitar aqui a capelinha que tem aqui, Capela do Calvário, aqui nessa colina atrás da cidade de Fort-de-France. Aí, ó, bem simplesinha. Galera vem aí para deixar suas velas, suas orações, suas oferendas, fazer suas promessas. Suponho que tenha gente que se propõe a vir até aqui em cima de joelhos, porque afinal, sendo parte do território francês, isso aqui é um país de religião católica. Então, e olha aí a vista, ó. Tem aí o cruzeiro, tem lá também o cruzeiro, né, o navio. A cidadezinha de Fort-de-France aí para vocês. Mais um pouco aqui desse lado, ó. Ali parece um pouquinho mais desenvolvido, tem edifícios. E de carro alugado fica bem fácil chegar lá no outro extremo da ilha e também ver as praias mais bonitas. Então, aproveitando o ensejo, eu vou encerrando aqui esse vídeo, agradecendo por você ter ficado com a gente até o final. Veja os outros vídeos do Caribe, pessoal, vai ter bem mais aí. Um probleminha com formigas. Depois que choveu a manhã inteira, então você tá vendo aí mó lodaçal. Mas olha só esse lugar, mano. Deixe também seu comentário. O que você tá achando dessa nova série do Caribe? Então, onde que você acha que nós deveríamos ir? Quais dos países que você queria que nós mostrássemos? Se inscreva se você ainda não tiver inscrito. E até a próxima. Tudo de bom. Tchau.